Bem-vindos. Estamos mais uma vez na comunidade Cristã Rio de Vida para celebrarmos este domingo, o dia do Senhor, e celebrarmos, acima de tudo, o poder da sua ressurreição, o poder que sustenta a nossa fé, que dinamiza a nossa fé, o poder da ressurreição de Jesus. E eu quero trazer mais uma palavra que possa abençoar a sua vida, uma palavra inspiradora, motivadora, uma palavra que possa catapultar o irmão para uma maturidade de fé. E a sua fé possa estar alicerçada na palavra que o Espírito Santo tem revelado ao nosso coração. De facto, eu não quero transmitir palavra nenhuma que não possa ser dirigida, criada, revelada, inspirada pelo Espírito Santo. Cada reflexão tem que ter o cunho do Espírito Santo, tem que ser algo que o Espírito Santo está a falar para nós nestes dias, para esta geração, para a nossa vida individualmente, para a igreja no seu coletivo, no seu conjunto, mas também para nossas casas, para as nossas famílias e, acima de tudo, para a nossa sociedade. Não quero apenas debitar informação. Não quero apenas debitar informação que é perceptível para qualquer cristão. Quero tecer algumas ideias que sejam e constituam um fundamento inabalável também para a vida daqueles que ainda não conhecem Jesus. Que a palavra que nós falamos aqui todos os domingos possa ser um alicerce, um fundamento, uma motivação de fé, um catalisador de fé para a vida daqueles que ainda não conhecem Jesus, principalmente para eles. Então hoje quero lançar aqui um desafio. Quero construir aquele muro que nós temos vindo a construir ao longo destas semanas. Falei acerca do posicionamento da igreja, falei acerca do facto de nós podermos passar um tempo com Deus, um tempo de intimidade, de estarmos ligados intimamente a Deus, dando o nosso coração ao Espírito Santo, falei acerca do tempo do Espírito Santo, que nós possamos viver uma onda do Espírito Santo, uma onda de avivamento, uma onda do mover sobrenatural. A semana passada falei acerca de um dos maiores fundamentos que alicerça a nossa vida, que sustenta a nossa vida, que sustém a nossa vida, sustém a nossa respiração, que é o amor ágape, o amor sofredor, o amor que fez com que Deus doasse Jesus, desse Jesus e que nos faz doar aos outros. E hoje quero lançar aqui sobre este muro de reflexão, este muro que pode ser um alicerce fundamental para a nossa vida cristã, para a maturidade cristã, o amadurecimento da nossa fé, o crescimento da nossa fé, o crescimento do nosso amor, o crescimento do nosso conhecimento de Deus em relação ao conhecimento de Deus, que o Espírito Santo nos possa proporcionar o aumento desse conhecimento de Deus, amplie a nossa capacidade de ver Deus, de conhecer Deus, de estar intimamente ligado a Deus, conhecê-lo como Pai, que nos recebe como filhos. Hoje quero lançar sobre este fundamento um tijolo, um outro alicerce importante, qual? A graça de Deus. Então eu quero ler uma passagem que está em Tito, capítulo 2, versículo 11. Hoje vou ler alguns versículos bíblicos para sustentar, para reforçar, para corroborar tudo aquilo que vou dizer, porque é importante que nós entendamos o que é a graça de Deus, assim como é importante que nós entendamos o que é o amor de Deus e quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Então eu quero ler este texto, porque este texto será a base da nossa reflexão hoje. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então repare numa coisa, a graça salvadora se manifestou a todos os homens. Todos os homens tiveram a oportunidade de conhecer a graça, de viver a graça, de ser dinamizados pela graça, de ser envolvidos na graça, circunscritos na graça. Mas nem todos quiseram receber essa graça, nem todos quiseram se deixar ficar envolvidos por essa graça. Graça no hebraico é a palavra shen, ou a palavra shanan, na raiz primitiva da palavra, que significa graça, beleza, favor, boa vontade. Então quando eu estou a falar na graça de Deus, eu posso falar acerca da beleza de Deus, da boa vontade de Deus, do favor de Deus. Mas em grego é a palavra charis. E a palavra charis é de onde vem, na raiz primitiva, de onde veio o termo carisma, ou seja, dom, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, os dons sobrenaturais. E a palavra carisma significa dom, graça, beleza, favor, e agora escute mais. O que é que o grego acrescentou ao hebraico? Alegria e amor. Então a graça de Deus é favor, é dom, é alegria,
é amor, é boa vontade de Deus, beleza de Deus, e há um termo que define muito bem o que é a graça, a graciosidade de Deus. Então nós vamos começar esta reflexão pensando nisto, pensando na boa vontade de Deus, que revela a enorme, a eterna alegria de Deus, o eterno amor de Deus, a eterna graciosidade de Deus, a beleza de Deus e o dom de Deus por nós. Então graça é isto tudo, revela isto tudo ao homem. Eu quero considerar aqui um dos primeiros aspectos. A graça de Deus me salvou, e essa graça de Deus que me salvou, ela tem que ser estendida às outras pessoas. Ou seja, se eu sou salvo pela graça, se eu sou protegido pela graça, se eu sou abençoado pela graça, se eu sou próspero através da graça, que a Bíblia fala isto tudo. Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou salvo, eu sou protegido, eu sou reeducado, eu sou abençoado pela graça, através da graça. Então essa graça que me salvou, me abençoou, que me tornou próspero, essa graça de Deus, esse dom de Deus, essa boa vontade de Deus, esse amor eterno de Deus, essa alegria de Deus, essa beleza de Deus, essa graciosidade de Deus tem que ser transmitida por mim às outras pessoas. Então eu tenho que transmitir essa graça aos outros. Eu fui salvo por ela, eu tenho que alcançar os outros, estender essa graça aos outros. Repare numa coisa, os dons vêm da graça. Todos os dons que nós temos, quer sejam dons naturais para desenvolver na igreja, quer sejam dons espirituais, vêm da boa vontade de Deus. Todos eles nascem, todos eles são concedidos através da boa vontade de Deus, pela abundância da generosidade de Deus. Então Deus tem uma abundância de graciosidade, Deus é generoso para nos conceder a sua alegria, a sua beleza, a sua graciosidade, a sua boa vontade, o seu favor, o seu amor e o seu dom. Então se nós temos algum dom, se a igreja tem algum dom, se nós temos algum dom individualmente, se nós temos alguns dons, é porque eles nasceram, eles foram descobertos em nós pela ação da graça de Deus. Foi a graça que trouxe esses dons, essa boa vontade, essa graciosidade à nossa vida. Então, se eu tenho dons, os dons servem para que eu os possa aplicar na vida dos outros, de uma forma dinâmica, de uma forma prática. Então, eu sirvo os outros através dos dons que Deus me dá. Eu sirvo os outros através do dom da graça. Eu influencio os outros, ou devo de influenciar positivamente os outros, através do dom da graça, da boa vontade de Deus. Então, Deus me salvou para que eu possa produzir influência nas outras pessoas. E a influência da graça em mim vai atrair pessoas à minha vida. As pessoas vão reconhecer o dom de Deus, a boa vontade de Deus, a generosidade de Deus, a beleza de Deus. Eles vão olhar para os dons em manifestação em mim e eles vão desejar essa beleza de Deus porque eles veem-na através da minha dinâmica, da dinâmica da graça em mim. Nada começou em mim, nada existe em mim, nada é por mim, nada acontece comigo, tudo acontece através da graça, tudo começa pela graça, tudo se inicia pela graça, pela riqueza da graça de Deus. A graça de Deus é rica, é eterna. Então repare nisto. A graça de Deus o salvou e o salvou a mim. A graça de Deus salvou a igreja para que nós pudéssemos expressar a multiforme expressão da graça. A graça tem muitos dons, uma expressão da sua beleza para poder influenciar as outras pessoas. Então repare nisto. Se a graça me salvou e investiu em mim, me circunscreveu com proteção, com bênção, com produtividade, com generosidade, se a graça me fez isto por mim, me abençoou, me tornou próspero, é porque nesta prosperidade, nesta bênção, nesta graciosidade, eu devo ser dinâmico no desenvolvimento desta ação da graça para poder tocar as outras pessoas. Então, de que forma é que eu posso mostrar aos outros a graça de Deus? Agindo na abundância da sua generosidade, a abundância da sua graciosidade. De que forma? Usando os dons que Deus me deu, através da graça, para tocar a vida dos outros. De que forma? De conversa? De teoria? Não. Através da dinâmica, de uma dinâmica de amor, porque graça também é amor de Deus. Graça também é a boa vontade de Deus. Então a graça é dinâmica e a graça manifesta-se não com conversa, não com discurso, não com teoria. A graça se manifesta nos outros, através de mim, com atos de bondade. Como é que Jesus manifestou a graça?
A Bíblia diz que ele era cheio de graça e de verdade. Jesus era cheio de graça. Como é que a graça foi revelada aos discípulos? Como é que a graça foi revelada aos pobres? Como é que a graça foi revelada aos perdidos? Como é que a graça foi revelada àqueles que estavam em sofrimento? Como é que a graça foi revelada àqueles que eram cobradores de impostos? Como é que a graça foi revelada às prostitutas? Eles viram a beleza de Deus em Jesus. De que forma? Ele se dinamizou, ele se tornou servo para poder demonstrar a graça através de uma ação prática. Jesus podia falar muito, mas eles viram a graça quando Jesus curou os enfermos. Eles viram a graça quando Jesus alimentou os famintos. Eles viram a graça quando Jesus tocou os pobres. Eles viram a graça quando Jesus tocou naqueles que ninguém queria tocar, como por exemplo nos leprosos. Os leprosos viram a graça quando Jesus os tocou. Então a graça que está em mim, que me salvou, a boa vontade, o favor de Deus, o amor de Deus, a alegria de Deus, o dom de Deus, a abundância dos dons de Deus, a generosidade de Deus, a graciosidade de Deus que revela a sua beleza, pode tocar os outros quando eu me disponho a servi-los na prática, através dos dons que a graça trouxe à minha vida. Então, primeiro ponto, a graça que me salvou deve ser estendida aos outros. Segundo ponto, a abundância da graça tem várias expressões. E a Bíblia diz que através da graça eu posso reinar em vida. Então o irmão entenda uma coisa, por causa da graça de Deus, você pode reinar espiritualmente em vida. Hoje você pode reinar, você pode entrar no reino, porque diz aí, é chegado a vós o reino. Porquê? Porque Jesus veio manifestar a beleza de Deus, a graça de Deus, o amor incondicional de Deus, a boa vontade de Deus para com os homens. Então há uma abundância da graça. A graça não é miserável. A graça não é pequena, a graça não é ínfima, a graça é abundante e ela revela-se em várias expressões e diz que eu reino através dessas expressões da graça para ter repercussões na minha vida natural e na minha vida espiritual. Eu vou ler um texto que fala lá em 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, versículo 4 e 5. É elucidativo. Os coríntios viviam da riqueza da graça. 1 Coríntios 1, 4. Diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Agora escute bem. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então o que é que a graça trouxe à igreja de Coríntios? Riqueza. Riqueza espiritual. Eles tinham todos os dons espirituais que evidenciavam Jesus. Aquela igreja em Coríntios foi enriquecida pela graça, pelas expressões da graça, pela multiforme expressão da graça. A beleza de Deus foi revelada aos coríntios e eles tinham todos os dons da palavra. Eles tinham o dom de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de discernimento do Espírito, o dom de profecia, o dom de revelação. Eles tinham os dons espirituais. Porquê? Porque diz a Bíblia que eles foram enriquecidos na graça. A abundante graça de Deus trouxe essa manifestação à vida da igreja e à nossa vida. Nós podemos viver reinando espiritualmente através dessas manifestações da graça de Deus em nós, da abundância das manifestações da graça em nós. Então, a graça tem este poder, não é? De trazer a nós os dons de Deus que devem ser estendidos aos outros, mas a graça tem esta faculdade de nos fazer reinar em vida, podendo demonstrar as expressões dessa mesma graça, as expressões dessa beleza, os dons que são inerentes a essa graça. Então eu reino em vida espiritualmente. A igreja de Coríntio era uma igreja que reinava por causa de serem ricos. E eles foram enriquecidos pela graça de Deus. E a graça de Deus, quando nos enriquece, ela nos protege, ela nos circunscreve e ela nos protege em relação a quê? Em relação às perturbações da vida, em relação às hostes espirituais da maldade, em relação aos agentes do mal, em relação às tentações da carne. Quando a graça abunda em nós somos enriquecidos. E porque nós somos enriquecidos pela graça, no caso dos coríntios, eles tinham todos os dons do Espírito em operação. Ao ponto de Paulo, em Coríntios 14, ele dizer, vamos pôr em ordem os dons, porque eram tantos dons em manifestação, que houve necessidade de Paulo dizer, vamos pôr isto em ordem.
Eles eram tão ricos pela graça de Deus na manifestação dos dons, que houve necessidade de pôr a operação dos dons em ordem. Era uma riqueza, uma abundância. Nós somos abundantes na graça. A graça abunda com todas as suas expressões em nós, com a beleza de Deus, a graciosidade de Deus, o favor de Deus em nós. E porque nós temos a graça, nós podemos reinar em vida espiritualmente, porque ela influencia a nossa vida natural e a nossa vida espiritual, trazendo fundamentalmente o quê? Proteção. Ela nos circunscreve, ela abunda, ela nos enriquece. E essa riqueza da graça, ela afasta de nós as hostes espirituais da maldade, os agentes do mal, as perturbações da vida e as tentações da nossa carne. Então, a graça, ela revela-se pelas expressões fortes do amor de Deus, derramado pelo Espírito Santo. Sabe como é que é chamado o Espírito Santo da Bíblia? O Espírito da graça. Então o Espírito da graça revela o amor de Deus, que é uma expressão da graça nos nossos corações, de forma a nos proteger de forma inviolável, inquebrável. A proteção do amor de Deus, a proteção da graça, nos faz reinar em vida, porque traz uma proteção e uma riqueza à nossa vida, que nos faz viver de uma forma sobrenatural, acima da maldade, acima da ação das hostes espirituais da maldade, acima das tentações da carne, acima das dificuldades da vida. Então a graça veio até nós para ser estendida aos outros de forma prática, amor prático. A graça veio até nós para abundar em nós, nos fazer enriquecidos nela e para poder nos proteger de tudo aquilo que tenta impedir a realização do propósito de Deus para nós. A graça de Deus traz um amor eterno, infindável, inquebrável, inviolável. Terceiro princípio, a graça de Deus é a beleza de Deus que nos reeduca. Nós já lemos Tito 2:11, mas se lêssemos 12, nós iríamos ver o versículo 12, nós iríamos perceber o quanto a graça transforma as nossas vidas. A graça nos reeduca. A graciosidade de Deus nos dá uma nova condição. A graciosidade de Deus nos transporta para um novo propósito de vida, muito diferente do propósito antigo da nossa velha natureza. A graça de Deus nos fez novas criaturas, ou seja, nova criação em Cristo, com um propósito novo, um propósito diferente, um propósito eterno. Então a graça nos reeduca, a graça nos transforma, a graça não só deve ser estendida aos outros, a graça não só nos enriquece e abunda em nós para nos proteger, mas a graça nos reeduca, a graça transforma o nosso caráter, trazendo a nós um propósito novo, um propósito que pode transformar esta geração. A graciosidade de Deus traz influência à minha vida. A graciosidade de Deus faz com que eu tenha influência na vida dos outros. A graça de Deus que abunda na minha vida e me enriquece, ela me transfigura, ela me reeduca, ela me transforma. Para quê? Para me livrar da toxicidade da corrupção do mundo. Então, quando eu estou envolvido na graça, cheio da graça, da abundante graça, que eu posso traduzir por, quando eu estou cheio do favor de Deus, do dom de Deus, da alegria de Deus, da boa vontade de Deus, do amor de Deus, do favor de Deus, da beleza de Deus, quando eu estou envolvido, eu sou transformado no meu caráter. Não só reino em vida, mas sou transformado no meu caráter para poder influenciar outras pessoas, me livrando do paradigma tóxico do mundo, da corrupção do mundo. A graça me reeduca para me transformar, para que eu seja ajustado através da fé e da palavra, mas para que eu seja limpo através da santidade que a graça traz à minha vida. A graça me transforma para me levar a um nível mais alto de maturidade espiritual. Quando eu vejo pessoas que parecem uns infantis na fé, umas crianças mimadas na fé, eu questiono se a graça abunda na vida deles. Se eles deixaram a graça tocar o caráter deles. Se eles deixaram a graça transformar o caráter. Porque quando a graça nos envolve, diz que ela nos enriquece e ela abunda em nós. Quando ela abunda em nós, ela transforma a nossa vida, criando um propósito novo para nós. Criando um propósito novo que
pode influenciar a nossa vida, livrando-nos de toda a toxicidade do mundo, da corrupção do mundo, da ingerência da maldade do mundo. Ela nos livra disso para podermos influenciar outras pessoas. Influenciar outras pessoas de forma através da revelação da beleza de Deus, que é a graça de Deus. Então a graça me limpa, a graça me ajusta, a graça me santifica, a graça me transfigura, a graça me leva a um nível maior de maturidade espiritual. A graça me transporta para um novo estilo de vida. Qual estilo de vida? Um estilo de vida que agrada a Deus. E eu pergunto, será que nós vivemos um estilo de vida que agrada a Deus? Qual é o estilo de vida que agrada a Deus? Se a graça é abundante, o estilo de vida que deve agradar a Deus é um estilo de vida que abunda do caráter de Jesus em nós, que faz abundar o caráter de Jesus em nós. A Bíblia diz que nós reinamos através da graça. Reinamos em vida através da graça. Será que eu estou a reinar pela transformação do meu caráter? Será que eu estou a reinar trazendo a vida de amor, a prática do amor, a dinâmica do amor da graça, a graciosidade, a generosidade da graça às outras pessoas, tocando a vida delas? Será que eu estou a reinar sabendo que a graça me enriquece com todos os dons espirituais, mas também me enriquece protegendo de toda a maldade, das hostes espirituais do mal, das ações do inferno, das ações do diabo, das adversidades, das circunstâncias negativas, e também me livra de mim mesmo, reeducando, transformando o meu caráter. Para quê? Para que eu possa estender a graça aos outros. Para que eu possa revelar a beleza de Deus aos outros. A graciosidade de Deus aos outros. Eu quero ler Romanos 5:17. Eu disse-vos que hoje iria ler a Bíblia mais vezes. Porque eu quero sustentar o poder da graça, a revelação da graça, a beleza de Deus. Eu quero que nós entendamos esta beleza maravilhosa de Deus, essa graciosidade de Deus. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, agora escute, por muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então por que é que eu devo manifestar a abundância da graça, a riqueza da graça? Para revelar Jesus, para evidenciar Jesus. Quando eu vivo esta riqueza da graça, servindo os outros em amor, estou a revelar Jesus. Quando eu vivo esta riqueza da graça na manifestação dos dons do Espírito, eu estou a evidenciar Jesus. Quando eu vivo a beleza da graça, a graciosidade de Deus, o amor de Deus, a boa vontade de Deus, transformando o meu caráter em santidade, limpando a minha vida, ajustando a minha vida através do poder da graça, chegando a um novo propósito, a um estilo de vida que agrada a Deus, eu estou a revelar Jesus. E este é sempre o princípio destes fundamentos que trago à igreja todas as semanas. Revelar Cristo. Revelar Cristo. Eu quero revelar Cristo através da graça de Deus em mim. Outro ponto. A graça de Deus me leva a um estado de alegria. Efésios 2:8 diz que eu sou salvo pela graça por meio da fé. Isto não vem de mim. É dom de Deus. Então eu sou salvo pela graciosidade de Deus. Eu sou salvo pela boa vontade de Deus. Eu sou salvo pelo amor de Deus. Eu sou salvo pelo dom de Deus. Eu sou salvo pela beleza de Deus. Eu sou salvo pelo favor de Deus. Eu sou salvo pela graciosidade de Deus. E não tem a ver com aquilo que eu fiz. Tem a ver com tudo o que Deus fez por mim. E essa graça é alcançada através da fé. Ou seja, o que é fé? É eu aceitar tudo o que Deus fez por mim. Confiar em tudo o que Deus fez por mim. E é interessante uma coisa, até a própria fé, não fui eu que a desenvolvi, não fui eu que criei, não nasceu em mim, não vem de mim, não fui eu que pensei na fé. A fé foi colocada em mim uma medida de fé através do Espírito Santo, pelo poder da palavra. Para quê? Para que eu, através dessa fé que Deus colocou em mim, eu pudesse encontrar a graça de Deus. E essa fé que foi colocada em mim não foi criada por mim, para que eu não me orgulhasse através das minhas obras, através do meu mérito, através da minha capacidade, eu não me orgulhasse de poder ter chegado a Deus através daquilo que eu fiz. Então a graça, a graciosidade, é a forma como Deus traz alegria à minha vida, alcançando-me porque Ele é bom, não porque eu fui bom. A graça, eu apenas a consigo aceitar pela fé, mas até a fé, foi Deus que colocou no meu espírito.
Não fui eu que quis, não fui eu que quis ter fé, não fui eu que desenvolvi fé, não fui eu que fiz nascer fé. A fé foi colocada pelo Espírito em mim, para que eu não me orgulhasse. E orgulho é dos piores pecados que existe. Então eu não me posso orgulhar de ter alcançado alguma coisa. Deus me alcançou pela sua beleza. Deus me alcançou pela sua graça. Deus me alcançou quando Ele, pela sua bondade, Ele fez tudo por mim em Cristo. E através da fé que Ele pôs no meu coração, eu apenas tenho que aceitar, confiar, que fé é confiar naquilo que Ele fez por mim. Confiar inabalavelmente naquilo que Ele fez de mim. Então fé não veio de mim, graça não veio de mim, graça não começou em mim, fé não começou em mim. Foi através do Espírito Santo que colocou essa fé em mim e me revelou a graça de Deus. O Espírito da graça me revelou a graça de Deus. Para quê? Para que eu não me gloriasse. A graça foi facultada a todos os homens, mas nem todos os homens quiseram receber a graça. A graça, a graciosidade, a beleza de Deus é revelada por Deus à minha vida. No entanto, Deus sendo gracioso, Deus sendo belo, Deus sendo uma pessoa de favor, Ele respeita as minhas decisões, Ele aceita como eu sou, Ele aprova-me como eu sou. E o que é graça? Foi eu sendo mau, não merecendo nada. Graça é o dom gratuito de Deus. Eu não merecendo nada, nem tendo fé gerada em mim mesmo para poder encontrar a graça de Deus. Deus me amou com amor eterno, incondicional e me aceitou tal e qual como eu sou. Isso é graça. A beleza de Deus me cobriu quando eu não era bom. Ainda hoje não sou. A beleza de Deus me cobriu. O favor de Deus me cobriu. O dom de Deus desceu até mim. A boa vontade de Deus baixou e me tocou quando eu não merecia coisa alguma. E ainda por cima, Ele, porque é tão gracioso, me respeita, me aprova e me recebe como eu sou, Ele coloca um dom de fé em mim para que eu possa entender a graça, para que eu possa receber a graça, para que eu possa aceitar a graça. Tudo o que Ele fez por mim é amor. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Deus criou, Deus começou e Deus provocou esta oportunidade para mim e para si. Qual a oportunidade? De recebermos a beleza de Deus em nós. De aceitarmos a beleza de Deus em nós, que nos aceita tão maus quanto nós somos. Isso é graça de Deus. Muito mau que eu era, a fé que Deus colocou em mim fez-me entender a graça. E eu entendi essa oportunidade, essa possibilidade, essa oportunidade que hoje deve ser levada aos outros em amor, essa oportunidade que deve constituir deve circunscrever e constituir uma fonte de proteção contra a maldade e a toxicidade do mundo, mas também uma graça que me pode levar a um novo desafio, a um novo propósito de vida. Um estilo de vida que agrada a Deus, uma graça que traz alegria à minha vida, porque me respeita como eu sou. Deus criou essa graça para mim, Deus começou essa graça para mim, Deus trouxe essa graça até mim, Deus provocou essa oportunidade. Escute bem uma coisa, Deus sempre cria o que nós precisamos. Você muitas vezes não sabe o que precisa, mas Deus sempre cria o que nós precisamos. E isso é fruto do quê? Da beleza de Deus, da boa vontade de Deus, da sua graça. Deus sempre cria o que nós precisamos. O que é que eu devo fazer agora? Descobrindo esta graça, esforçar-me para alcançar mais alguma coisa de Deus? Não. Tudo o que eu faço não resulta, não é pelo meu mérito. Então o que é que eu devo fazer agora quando encontrei a graça pela fé? Ser grato. Ser grato. Imensamente grato. Eternamente grato. Porquê? Porque nada começou em mim, nada foi criado por mim. Eu não merecia coisa alguma, mas a graciosidade de Deus, a beleza de Deus, o favor de Deus, a alegria de Deus, o dom de Deus, o amor de Deus, desceu até mim e me alcançou sem eu merecer nada. O que é que eu tenho que fazer hoje? Ser grato. Ser grato porque eu posso estender a graça às outras pessoas. Através do amor prático
desta dinâmica da graça, deste poder ativo da graça. Ser grato porque a graça me enriquece com os dons espirituais para evidenciar Cristo. Ser grato porque eu estou protegido, circunscrito por uma fonte de proteção inabalável da graça de Deus contra toda a maldade. Ser grato porque ela transfigura o meu caráter, me reeduca, me santifica, me limpa, me leva a um nível espiritual de maior maturidade e me dá um novo propósito de vida. Ser grato porque nada começou em mim, mas Ele me aceitou tal e qual como eu e o irmão éramos e somos. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então eu devo demonstrar gratidão toda a minha vida pela graça que me reeduca, pela graça que me salva, pela graça que me abençoa, pela graça que me torna próspero, pela graça que me torna produtivo. O irmão é próspero, seja grato pela graça de Deus. O irmão é salvo, seja grato pela graça. O irmão é protegido, seja grato pela graça. O irmão é abençoado, seja grato pela graça. O irmão mudou o curso da sua vida, seja grato pela graça. O irmão tem um propósito novo e eterno, seja grato pela graça. O irmão é santificado, seja grato pela graça. O irmão vence todas as astutas ciladas do diabo, seja grato pela graça. Amém. Foi a graça que nós não merecíamos, a beleza de Deus que nos alcançou sem nós merecermos. A graça nos aceita tal e qual como nós somos. Nós já lemos Romanos 5,17. A graça nos aceita tal e qual. Nós fomos salvos pela graça. Eu sou aceito porque Deus é bom, não porque eu sou bom. Nós somos aceitos porque Deus é bom, não porque nós somos bons. A graciosidade de Deus, a beleza de Deus, a boa vontade de Deus, eu não merecia nenhuma das expressões da graça de Deus. Eu não merecia o seu amor, eu não merecia o seu favor, eu não merecia a sua alegria, eu não merecia dom nenhum como expressão da graça. Mas Deus me deu gratuitamente a sua graça. Deus me deu sem eu merecer. E esse poder ativo que Deus me deu, ou seja, a graça, está disponível para todos nós. De que forma? Aceitar o que Deus fez pela fé. Pela fé. Então, essa graça é disponível, sempre disponível para afetar a minha vida. Escuta uma coisa, aceitei Jesus há muitos anos atrás, mas ainda hoje eu tenho que estar disponível para aceitar expressões da graça de Deus. Nada acabou quando eu aceitei Jesus. Nada acabou há 2 meses atrás. Nada terminou há um dia atrás. Todos os dias eu tenho que estar disponível para aceitar na minha vida o conhecimento, a dinâmica de mais uma expressão infindável da graça. Então você todos os dias tem que estar disponível para viver esta alegria. Qual a alegria? Todos os dias você conhece uma expressão da manifestação da graça de Deus. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Todos os dias a graça está disponível. Neste tempo de confinação, neste tempo em que estamos confinados a nossas casas, muita gente está assolada de medo. Nestes dias nós precisamos de uma revelação da graça de Deus. Quando isto acabar, nós precisamos de outra revelação da beleza de Deus. Quando nós estivermos todos juntos a cultuar a Deus, nós precisamos novamente de outra revelação da beleza, da graciosidade, do amor, do dom, do favor, da alegria, da boa vontade de Deus, que é a graça de Deus. Nós precisamos todos os dias estar disponíveis para a revelação da graça. A graça é poderosa. E sabe onde é que ela está? No seu íntimo. Sabe porquê? Porque o Espírito Santo derramou o amor de Deus nos nossos corações, diz a Bíblia. E o amor é uma das expressões da graça. É a multifacetada expressão da graça de Deus. O amor é uma dessas expressões. Então, o Espírito da graça, que é o Espírito Santo, derramou a graça, derramou o amor no seu coração, no seu espírito, no seu íntimo. É o poder de Deus que está derramado em si para poder fazer com que você nunca seja derrotado. E que você possa vencer e você possa agir contra o quê? Primeiro, contra as acusações do diabo. Eu preciso da graça para vencer as acusações do diabo que tentam impedir o meu propósito, o propósito de Deus para a minha vida. Vou-lhe contar uma história. Deus escreveu no céu, no livro,
antes de você nascer, antes do mundo ser fundado, Deus escreveu o destino para a sua vida e para a minha vida e para a vida de cada um de nós. Esse propósito está escrito, o diabo sabe que esse propósito está escrito. Quando eu nasci, a intenção de Deus era que esse propósito fosse cumprido na íntegra, de forma diligente na minha vida. Sabe o que é que o diabo faz? O diabo, por causa do meu pecado, tenta convencer Deus de que eu errei todos os dias. Ele tenta me acusar. Sabe quem é que me livra das acusações do diabo? A graça de Deus. Sabe o que é que ele disse a Pedro? Jesus disse a Pedro, lá em Lucas 22:31, Jesus disse, olha, o diabo, tem cuidado, Pedro, o diabo anda-te a tentar tramar. Foi basicamente isso. O diabo anda a tentar maquinar coisas contra ti, Pedro. Mas no dia em que te converteres, disse Jesus a Pedro, então o diabo tenta todos os dias maquinar coisas contra a nossa vida. E ele tenta acusar-nos diante de Deus por causa do nosso pecado. Sabe como é que nós somos livres das acusações do diabo? Pela graça. O dom que nós não merecemos, mas que aceitamos pela fé e que Deus nos fez entender através da fé que nós não merecíamos, mas que gratuitamente Ele nos deu e nos recebeu tal e qual como nós somos. Não porque nós éramos bons, mas porque Deus é eternamente bom. Então a graça nos leva a vencer as astutas ciladas do diabo e a acusação do diabo. A graça nos leva a vencer o nosso egoísmo. A graça nos leva a vencer as circunstâncias difíceis. A graça nos leva a vencer a nossa improdutividade. Às vezes eu vejo cristãos que não produzem coisa alguma, não produzem dons espirituais, não produzem dinâmica, não produzem favor, não produzem algo a favor dos outros. O que é que eu penso? Será que eles entendem a graça? Porque a graça abunda em nós, e a Bíblia diz, como nós já falamos, que a graça nos enriquece de dons. Mas os dons são para agir em prática para com os outros, a favor dos outros. Então, se eu quero produzir alguma coisa, eu preciso conhecer a revelação da graça de Deus, da graciosidade de Deus. Ela me livra do meu egoísmo, das circunstâncias difíceis, da improdutividade, dos pensamentos e dos paradigmas tóxicos do mundo. Você quer ser livre da corrupção do mundo, de uma mente conformada com o mundo, livre só pela graça. Só pela graça. Você quer produzir fruto? Graça. Você quer ser uma pessoa frutífera e produtiva? Graça. Você quer vencer as acusações de Satanás? Graça. Você quer vencer-se a si mesmo do seu egoísmo, da sua maldade? Pela graça. Você quer vencer as circunstâncias adversas que atravessamos? Precisamos da graça. E a graça está disponível todos os dias para ser revelada. A graciosidade está disponível todos os dias para ser derramada no nosso espírito. A revelação do seu amor, da sua graça, da sua boa vontade. Escute, a graça nos leva a alcançar tudo em Cristo. Sabe porquê que nos leva a alcançar tudo em Cristo? Porque quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a personificação da graça. Você quer saber o que é a graça de Deus? Leia sobre Cristo. Veja sobre Cristo. Pense sobre Cristo. Leia os Evangelhos. O que é que Jesus fez em favor dos pobres? O que é que Jesus fez em favor dos famintos? O que é que Jesus fez em favor dos endemoniados? O que é que Jesus fez em favor dos pecadores? O que é que Jesus fez em favor daqueles que eram marginalizados? O que é que Jesus fez até em favor dos religiosos? O que é que Jesus fez em favor das prostitutas? O que é que Jesus fez em relação dos que estavam doentes? Porquê é que Jesus fez isso? Porque ele mostrou graça, falava graça, estava coberto de graça, era cheio de graça. Tudo o que Jesus falava era graça. Por isso é que ele atraía as multidões. Porque a graça tem uma influência na nossa vida e na vida dos outros. Se eu não estou a atrair ninguém, então eu tenho que pensar, será que eu estou a viver a graça? Se eu não estou a influenciar pessoas, será que eu estou a viver a graça? Será que as pessoas se afastam de mim? Será que eu estou a viver a graça? Porque Jesus revelava a graça, era a personificação da graça. Eles olhavam para Jesus e eles viam o quê? A graça de Deus, a beleza de Deus, a boa vontade de Deus, o favor de Deus, o dom de Deus, o amor de Deus, a alegria de Deus, a graciosidade de Deus. Provera a Deus quando eles olharem para nós, as pessoas que ainda não conhecem Jesus,
que nós possamos evidenciar Cristo, porque levamos a graça até eles. Porque eles nos vêm protegidos pela graça, prósperos pela graça, abençoados pela graça, transfigurados pela graça, reeducados no caráter pela graça, santificados pela graça, alegres pela graça, gratos pela graça, vivendo na graça, aceitos pela graça como nós somos, mesmo sendo maus. Porque quando nós vivemos na graça, a graça nos influencia da cabeça aos pés. A graça toca todas as áreas da nossa vida, do nosso ser. E essa graça toca a vida dos outros. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Jesus era a personificação da graça. Ele falava a graça. Ele era coberto da graça. Ele vivia a graça. Ele era cheio de graça. Em 1 Coríntios 1, 4, 5, eu vou terminar com este pensamento. 1 Coríntios 1, 4, 5 diz o seguinte. E já falámos sobre isso. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Agora escute, eu quero que você ouça esta expressão, por favor. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Nós já ciframos isto. Já dissemos que os coríntios eram cheios dos dons do Espírito. Abundavam nos dons do Espírito. Agora escute, porque em tudo fostes. Esta palavra em grego, porque em tudo fostes, tudo é a palavra pantote, que significa pan, tudo, tote, parte. Sabe o que é que isto quer dizer? Porque todas as partes dos coríntios, cada coríntio, cada membro daquela igreja, a mente de cada membro daquela igreja, o coração de cada membro daquela igreja, o corpo de cada membro daquela igreja, cada área da vida dos membros da igreja em Coríntio foram tocados pela graça de Deus. Pantote, tudo e parte, todas as partes da igreja em Corinto foram tocadas pela maravilhosa graça de Deus. Pantote, todos os membros da igreja em Coríntio foram tocados em todas as áreas da sua vida pela maravilhosa graciosidade, beleza, bondade, vontade, boa vontade de Deus, amor de Deus, pela graça de Deus. Tudo foi tocado pela graça de Deus. Escute bem. Eles foram intensamente enriquecidos pela graça de Deus. Nada ficou por tocar. Nada da igreja em Coríntios ficou por tocar. Por isso é que eles abundavam nos dons espirituais. Eles eram ricos nos dons da palavra. Eles operavam ricamente nos dons do Espírito Santo. Eles eram poderosamente ativos nos dons espirituais. Os dons se manifestavam de forma abundante na igreja. Eles foram todos tocados. Pantote, todas as partes da igreja em Coríntio foi tocada, foi abençoada pela graça de Deus. Os dons estavam em operação de uma forma abundante, tornavam Cristo evidente. Sabe o que é que estragou a igreja de Corinto? Qual foi o problema? O que é que estava a ser o problema? É que apesar de eles serem tocados pela graça, em alguns momentos eles não conseguiram perceber a graça. E Paulo escreve, eu vejo cá entre vós problemas. Uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Pedro e outros dizem que são de Jesus Cristo, de Cristo. Sendo tocados pela graça, eles mesmo assim criaram divisões. E a igreja em Corinto, que era provavelmente a igreja mais tocada pela graça, eles eram enriquecidos pela graça, eles abundavam na graça. A graça tocou tudo em Corinto. Todo o ser humano que se mexia na igreja em Corinto foi tocado pela graça nas áreas da sua vida. Qual foi o problema? Começaram a criar divisões, partidos, dissensões. Escuta uma coisa, nós somos tocados pela graça para levar a graça aos outros de uma forma prática. Nós somos tocados pela graça, pela graciosidade de Deus, para sermos
cheios dos dons do Espírito Santo e protegidos, circunscritos por uma fonte de proteção e de poder de Deus. Nós fomos tocados pela graça para sermos abençoados, prósperos, reeducados e para sermos reeducados no nosso caráter, sendo santificados pela graça, limpos pela graça, ajustados pela graça, conseguindo alcançar um novo estilo de vida pela graça, um novo propósito pela graça, um novo estilo de vida que agrada a Deus pela graça, um novo nível espiritual pela graça. Nós vivemos da graça de Deus em abundância, nós vivemos da abundância de dons, nós vivemos da alegria da graça, porque graça também significa alegria. Porquê? Porque nós vivemos da alegria, porque nós não fizemos nada para merecer a graça, ela nos foi dada gratuitamente, ainda por cima nós a aceitamos através da fé, que nem fomos nós que criámos a fé, nem a fé começou em nós, a graça começou em Deus, a graça foi criada por Deus, a graça é uma oportunidade dada por Deus e a fé foi colocada em nós pelo Espírito Santo para que nós pudéssemos aceitar a graça. Por isso há alegria em nós. Deus provoca essa oportunidade. A graça ainda hoje está disponível para nós, para ser revelada em cada geração, em cada estação, em cada ciclo, em cada momento, em cada dia da nossa vida. Nós temos a oportunidade de viver o poder da graça, o poder ativo da graça, a dinâmica da graça. Essa graça maravilhosa, esse poder ativo que está dentro de nós, foi colocado em nós pelo poder do Espírito da graça, o Espírito Santo. Então nós temos tudo para ser produtivos, porque a graça nos defende, a graça nos protege contra as acusações do diabo, a graça nos protege contra o nosso egoísmo, a graça nos protege contra as circunstâncias difíceis, a graça nos dá capacidade de produzir fruto, a graça nos dá capacidade de produzir os pensamentos de Cristo contra os pensamentos tóxicos do mundo. E a graça quer tocar todas as partes da nossa vida. O que é importante? Que não criemos divisão. Isto é que é importante. Então a graça mantém-se quando nós somos ajustados de forma coletiva para que nós possamos desenvolver os dons entre nós. O amor de Deus manifesta-se de uns para os outros. A graciosidade se vê uns nos outros. O poder da graça de Deus, o poder ativo de Deus, é visto por aqueles que ainda não são cristãos, quando nós todos pudermos manifestar essa graciosidade de Deus, de forma inequívoca. Então eu quero deixar esta mensagem. Nós somos tocados pela graça. Nós podemos desenvolver todos os dons do Espírito Santo através da graça. Somos salvos pela graça, protegidos pela graça, frutíferos pela graça, protegidos pela graça, abençoados pela graça, prósperos pela graça. O que é que nos compete fazer? Juntos vivenciarmos esta graça. Amarmos esta graça. Desejarmos viver de forma madura o propósito de Deus para as nossas vidas, sustentado pela graça. Escute bem, eu vou terminar. Pela graciosidade, pela beleza, pela boa vontade e pelo favor de Deus e pela alegria e pelo dom e pelo amor e pela beleza de Deus. Tudo isto significa a graça de Deus. Espero que esta mensagem tenha inspirado o seu coração. Espero que você dê importância à graça. Nós não somos merecedores da graça, mas nós devemos todos os dias ser gratos pela graça. Gratos pela graça de Deus. Que Deus o abençoe. Até para a semana, uma semana abençoada, rica semana, cheio da bênção da graça de Deus para a sua vida. Amém.